Então, bom dia para todo mundo. Mais uma vez nos encontramos aqui para meditar sobre o Evangelho do dia, o Evangelho que sempre alimenta a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, o Evangelho de hoje se encontra em Lucas, capítulo 8, do versículo 4 ao versículo 15. Geralmente, nós chamamos este trecho do Evangelho, a parábola do bom semeador. E nós temos a grande alegria e vantagem quando nós lemos esse trecho do versículo 4 ao versículo 15, porque na verdade nós não precisamos de uma explicação, mas é o próprio Jesus que explica o Evangelho. Nós já conhecemos bastante esta parábola, que nos chama a atenção para duas coisas fundamentais. Primeiro, a perseverança do semeador. O semeador, ele joga a semente independente do tipo de terreno. Sem dúvida, essa primeira característica, estamos tendo um pouco de dificuldade por causa da conexão, né? Mas paciência. E, portanto, essa característica primeira que nós estamos chamando a atenção é a generosidade do semeador, que ele vai lançando a semente de forma assim muito livre, muito generosa, até mesmo em lugares que, do ponto de vista lógico, não seria lugar favorável para que a semente produzisse fruto. Então, é a generosidade que faz com que esse semeador ele não desista, mesmo diante de terrenos não favoráveis. E a segunda característica fundamental desta parábola é justamente o fruto, ou seja, o resultado diante dessa generosidade do semeador. Alguns frutos são colhidos numa pequena quantidade, mas são colhidos, e outros abundantemente. Então, essa palavra, que é a palavra de Jesus, que é o seu ensinamento, que é o Evangelho por excelência, é lançada no nosso coração e podemos dizer assim, várias vezes. Uma outra coisa que também nós poderíamos aplicar na nossa vida é que todos nós, de qualquer forma, somos todos esses terrenos. Se nós observarmos bem direitinho e até mesmo com honestidade, reconhecer que muitas vezes nós somos esse terreno da beira da estrada. Nós somos esse terreno e, portanto, é preciso trabalhar a terra. Assim como o semeador, ele vai jogando a semente nos vários terrenos, também é preciso que da nossa parte nós trabalhemos, cuidemos desses vários terrenos. Então, se nós somos esse terreno da beira da estrada, então vamos cuidar para que ele se torne um bom terreno. Se nós somos esse terreno cheio de espinhos, cheio de pedras, então vamos cuidar para que ele se torne um terreno favorável para acolher essa semente, essa palavra de Deus, para produzir frutos. Esse trecho do Evangelho, como nós dizíamos no início, ele pode ser dividido em dois momentos. O primeiro momento, que Jesus vai e anuncia a parábola, certamente para toda aquela multidão que estava ali perto de Jesus. Mas há um segundo momento que inicia justamente com a pergunta dos discípulos: qual o significado dessa parábola? E daí nós chamamos a atenção para a necessidade dessa passagem. Nós não podemos ficar apenas na multidão. A multidão muitas vezes está ali com uma determinada atenção, mas nem sempre com o compromisso que se exige diante do ensinamento de Jesus. Então, ouvir a parábola na multidão não é suficiente. É preciso aproximar-se de Jesus para
para que ele nos explique, né? Nos explique o seu ensinamento, a verdade do Evangelho. E claro que quando Jesus está explicando aos discípulos, ele também coloca algo que a gente fica pensando: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. Então a gente se pergunta, mas por que Jesus diz isso, né? Na verdade, Jesus está citando o profeta Isaías, e o profeta Isaías diz isso depois da sua experiência, né, de ter anunciado a palavra de Deus, de ter chamado o povo para a verdadeira conversão e que encontrou muita resistência. Então, isso é uma constatação, diríamos, as palavras de Jesus não são uma profecia no sentido de algo que vai se realizar no futuro, mas algo que está se realizando no momento presente. Isto é, por parte de alguns, muita resistência de acolher este ensinamento, de acolher esta parábola que Jesus conta, justamente para nos provocar para este caminho de conversão, para fazermos o confronto. Que tipo de terreno é o meu coração? Que disposição eu tenho para acolher a palavra do Senhor? E como estou cuidando e também melhorando este terreno que é o meu coração? Então, acolher a palavra de Jesus, acolher esta semente é fundamental para a nossa vida. Por quê? Porque a própria imagem que Jesus utiliza é uma imagem de um dinamismo muito claro, que se compara à nossa vida. Isto é, se a nossa vida não produz fruto, então é uma vida estéril. E o próprio Jesus diz no seu ensinamento, no capítulo 15, que a árvore que não dá fruto, né? O galho que não dá fruto, então é cortado. E também no outro ensinamento, pelos frutos se conhece a árvore. Então, nós, como ramos enxertados em Cristo, deveríamos ser produtivos, né? Sem dúvida, o tronco desta árvore na qual estamos inseridos é excelente, portanto os frutos também deveriam ser excelentes. Então peçamos a Deus que nos ajude a preparar bem o nosso terreno, a colher bem essa palavra e que ela produza frutos bons e muitos. E que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana para todos, uma bênção muito especial, para que assim esta palavra de Deus, essa semente também lançada, a cada dia, nesses nossos momentos de reflexão, possa produzir muitos frutos na nossa vida. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.